escute o que eu vou falar para você aqui essa noite. Jesus, ele está com os discípulos. E Jesus diz para os discípulos essas palavras que eu li com você. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? E ao longo dessa semana eu estive meditando a respeito deste versículo. E Deus começou a trazer muitas coisas ao meu coração. E eu quero compartilhar esse tema nessa noite com vocês. Limpos pela palavra. Vamos falar juntos? Limpos pela palavra. Diga: a palavra de Deus tem o poder de me limpar, em nome de Jesus. Quero ler com você mais alguns versículos. Vamos agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, fala de um leproso, que ele faz um pedido a Jesus. E o pedido desse leproso é que ele quer ser limpo. Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Versículo 13: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Aleluia! O leproso chega para Jesus e faz um pedido. Ele diz: Senhor, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Limpo dessa lepra. E Jesus toca naquele leproso. E Jesus diz assim: eu quero, seja limpo. E imediatamente o homem foi limpo. Agora vamos para o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, e o versículo 25 e o 26, que diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Amém? Diga comigo: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? A palavra de Deus tem o poder de nos lavar. Tente imaginar comigo essa noite o que eu quero dizer aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de nos lavar, de nos purificar. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. E que coisa tremenda é a palavra de Deus. Agora eu preciso dizer para você uma coisa. Levante sua Bíblia para você entender o que eu vou falar. A palavra de Deus, irmãos, não é apenas letras escritas nesses papéis. A palavra de Deus, a palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra não é letras simplesmente. Quando você está lendo a Bíblia, não são apenas letras. Aqui é a palavra viva. Aqui é o próprio Jesus. João capítulo 1 diz o quê? Que a palavra se fez
carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, e sem Ele, nada do que existe, existiria. E quando você vai ler Gênesis, você vê Deus falando assim: haja luz, e houve luz. Você vê Deus dizer: haja terra, haja os céus, haja os animais. E o poder da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus é a palavra que era liberada da boca de Deus. E tudo era criado. A palavra é uma pessoa. A palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não está com os discípulos. E Ele diz: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então escute, quanto mais você ouve a palavra de Jesus, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você é limpo, mais você é lavado. Nessa noite, enquanto nós estamos aqui, irmão, neste lugar, enquanto nós estamos ouvindo esta palavra está nos limpando nesta noite. Esta palavra está nos purificando nesta noite. Porque é o próprio Senhor Jesus, no meio da igreja, limpando a igreja, santificando a igreja, lavando a igreja. Porque é o que diz aqui em Efésios 5. Como Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Que bênção, irmãos. Todo dia, todo momento que você para você ouvir a palavra de Deus, para você ler a Bíblia Sagrada, você está sendo lavado, você está sendo lavada, você está sendo limpo, você está sendo limpa. Amém? Pastor, do que a palavra nos limpa? Do que a palavra nos limpa? Número 1, a palavra nos limpa das dúvidas e dos medos. Diga glória a Deus. Querido, toda vez que você ouve a palavra, ela vai limpando o teu coração das dúvidas. Ela vai limpando o teu coração dos medos. Quantas vezes a gente estava em dúvida sobre algo? Quantas vezes a gente estava com medo diante de uma situação? E você ouviu a palavra, e você leu a Bíblia, e sabe o que aconteceu? A dúvida foi tirada do teu coração. O medo foi arrancado, porque a palavra veio e lavou, e limpou o teu coração. Hoje aqui tem pessoas que chegaram cheio de dúvidas, cheio de medos. Mas no final deste culto, querido, no final deste culto, querida, você vai ter sido limpo desses medos. Porque o medo, porque a dúvida não suporta o poder da palavra de Deus. Não suporta, irmãos. Eu digo para você por experiência própria. Todas as vezes que eu enfrentei um problema, todas as vezes que eu estive diante de uma luta, de algo que estava tentando me atormentar, colocar medo, dúvida em meu coração, eu fui para a palavra de Deus. E a palavra foi lavando o meu coração. E a palavra foi limpando a minha vida. E o medo e a dúvida foi arrancado por completo. Repita comigo, diga: a palavra nos limpa das dúvidas e dos medos. Aleluia! A palavra de Deus nos limpa das dúvidas e dos medos. Número 2, do que a palavra nos limpa? Do pecado. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar do pecado. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119,
versículo 11. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 119, no versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela limpa você. Ela nos limpa do pecado, irmãos. Ela tem o poder de nos limpar do pecado. Um dia, eu ouvindo um pastor dando um testemunho interessante, ele contando que um jovem veio falar com ele, disse: pastor, por favor, me ajuda, porque eu estou sendo tentado, e eu estou correndo o risco de cair no pecado, pastor. Pastor, me ajuda, o que eu posso fazer? Aí o pastor disse assim: meu filho, faça a seguinte coisa: leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Sabe o que o jovem disse? Ah, pastor, se eu for ler a Bíblia e orar, vai passar vontade de pecar. Mas é claro que passa, é claro que sai. Irmãos, veja as pessoas quando querem pecar, elas não querem ler a Bíblia, elas não querem orar, porque elas sabem, lá no fundo elas sabem: se eu ler a Bíblia, se eu orar, vai passar vontade de pecar. Vai passar vontade, porque a palavra vai me limpar daquele pecado. A palavra vai me limpar daquele pensamento impuro. A palavra vai me limpar. Diga glória a Deus. Diga: a palavra nos limpa do pecado. Do que mais a palavra nos limpa? Das obras da carne. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Gálatas 5, a partir do versículo de número 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, escute isso: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo, irmãos? A palavra de Deus, ela arranca de nós as obras da carne. As obras da carne, aqui tem uma lista muito grande delas. Mas quando você está diante da palavra, quando você abre o coração para a palavra, vai sendo arrancado de você toda a obra da carne. Aleluia, glória a Deus. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que prostituía, não vai prostituir mais. Aquele que adulterava, não vai adulterar mais. Aquele que fornicava, não vai fornicar mais. Aquele que brigava, aquele que cometia homicídios, aquele que fazia heresias, inimizades, idolatria, feitiçaria, não vai fazer mais, porque a palavra limpou o coração, a mente, a vida daquela pessoa. É por isso, irmãos, que é tão poderoso o Evangelho. É por isso que é tão poderoso o Evangelho. Porque uma pessoa vem para a igreja com uma vida toda destroçada, com uma vida cheia de pecados, toda amarrada,
e ela começa a ouvir a palavra, e ela começa a ouvir o evangelho, e ela começa a ler a Bíblia, irmãos, e vai sendo arrancado um por um da vida dela as obras da carne. Não fica nenhuma delas, porque a palavra de Deus limpa, lava. Amém? Todo mundo aqui sabe a importância de tomar banho. Se você passar 2 dias sem tomar banho, irmão, pode correr, o negócio fica feio de jeito. Sim ou não? Então você se preocupa em tomar banho para quê? Para tirar a sujeira do corpo. Amém? E aí tem aqueles que ainda usam a bucha, né? Para tirar mesmo que está encardido no corpo. Arrancar toda a sujeira, uma por uma, com a água. A palavra de Deus faz isso na tua vida. Só que não é aqui fora não, é dentro de você. A palavra lava você por dentro. Aleluia. Do que mais a palavra nos limpa? Repita comigo, diga, das enfermidades. Olha o que o Salmo 107, versículo 20 diz. Salmo 107, versículo de número 20. Salmo 107, versículo 20. Diz assim: enviou a sua palavra e os curou. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. A palavra ela é enviada e ela vai sarando você, ela vai curando você. Irmãos, a palavra de Deus tem o poder de curar toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, pelo poder da palavra. A Bíblia fala do centurião. Esse homem tinha um empregado que estava à beira da morte, e ele vai falar com Jesus, e Jesus diz: eu vou na tua casa para curá-lo. O centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, manda apenas uma palavra, e o meu empregado será curado. Jesus disse o quê? Vai e seja feito como tu creres. O homem voltou para casa e chegou e encontrou o seu empregado curado, porque a palavra de Deus, quando ela é enviada sobre nós, ela nos cura, ela nos sara, ela nos liberta de toda e qualquer enfermidade. Diga aleluia. A palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus também, ela faz outras coisas em nossas vidas. Ela gera fé no nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 10, 17? Lá diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, irmãos, a fé brota no teu coração. A fé, ela é potencializada dentro de você. Veja, quando uma pessoa está cheia de incredulidade, cheia de situações que oprimem a vida dela, ela vai ouvindo a palavra, e a fé vai brotando, e a fé vai crescendo, e a fé vai aumentando dentro dela, e ela começa a ver que é possível o milagre na vida dela. Ela começa a ver que é possível Deus mudar a situação da família dela. Ela começa a ver que Deus é poderoso para libertar, para curar, para salvar, porque a fé foi gerada no coração da pessoa pela palavra de Deus que ela ouviu. A palavra de Deus também, ela é o poder de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. 1 Coríntios 1, 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus. Diga aleluia. Diga: a palavra é o poder de Deus em ação na tua vida, meu irmão. Quando você lê a Bíblia Sagrada, a palavra é o poder de Deus em ação na tua vida. Você pode se apropriar desta palavra, você pode crer nela, porque ela é o poder de Deus em ação nas nossas vidas. Não há sombra de dúvida na palavra de Deus, não há incertezas na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se dobra, não se curva a nenhuma situação neste mundo. Não há, irmãos, nenhum problema, nenhuma situação que possa dobrar a palavra do nosso Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz em Jeremias que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é poderosa. Então a palavra, ela nos limpa das dúvidas e dos medos. A palavra nos limpa do pecado, das obras da carne, das enfermidades. Mas a palavra também gera fé. A palavra é o poder de Deus. E a palavra é o guia. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. Leia Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga: é lâmpada. Diga: a palavra é lâmpada. A palavra é luz. A palavra guia. A palavra mostra o caminho. A palavra orienta você. Quantas vezes, irmãos, nós não sabemos o que fazer? Quantas vezes nós estamos como se fosse num beco sem saída? Aí você vai para a palavra. Aí você começa a ler a palavra. De repente o beco sem saída, irmãos, abre uma porta gigantesca. Aleluia! De repente, aquela situação de escuridão, a luz brilha sobre ela e mostra o caminho para você. A palavra, ela é a lâmpada. A palavra é o guia do crente. A palavra, ela ilumina os seus caminhos. O servo de Deus, irmãos, escute isso, ele não anda em caminho de trevas. O servo de Deus não anda em caminhos de escuridão. Por quê? Porque a palavra clareia, a palavra ilumina o meu caminho. Que coisa tremenda, que bênção que a palavra de Deus realiza nas nossas vidas. Irmãos, eu lhe recomendo que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, dedicado na leitura da palavra de Deus. Não fuja desta palavra, não se esconda dela. A Bíblia aberta na estante da tua casa, irmãos, não vai resolver nada. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e colocam na estante da casa dela. Irmãos, a Bíblia aberta sem ninguém ler ela não é suficiente. A Bíblia só se torna eficaz quando você abre ela e você começa a dizer: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. A Bíblia só tem poder quando você começa a ler, a meditar, a falar esta palavra na tua vida. O Salmo de número 119 é o maior salmo da Bíblia, mas também é o salmo que mais fala a respeito da palavra.
É o salmo que mais fala a respeito do poder da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 9, só para você ver. Isso aqui é para os jovens. Para os jovens aqui. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Ele faz uma pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? A palavra de Deus dá a resposta. Observando conforme a tua palavra. Ei, querido, quer ter uma vida pura? Observe a tua vida pelo que a palavra de Deus diz. Quer ter uma vida pura? Quer ter uma vida santa? Observe a tua vida pelo que a palavra de Deus diz. Se nós aprendermos a observar nossas vidas, irmãos, pelo que a palavra de Deus diz, nós não vamos cair nos enganos, nós não vamos cair nos erros, nós não vamos cair nas mentiras, nós não vamos cair no pecado, nós não vamos cair em nenhuma cilada de Satanás, porque a palavra vai clareando nossas vidas, a palavra vai iluminando a nossa mente, o nosso coração, diante de qualquer situação das nossas vidas. Se eu fosse perguntar aqui essa noite, eu ouviria muitas situações, muitas lutas. Pastor, estou passando por isso. Pastor, estou enfrentando essa situação. O problema é esse, o problema é aquele. Ei, irmãos, toda pessoa tem as suas guerras. Mas você quer vencer as suas guerras na tua força? Ou você quer vencer as tuas guerras na força de Deus? Se você quer na força de Deus, então você precisa da arma, da espada, da palavra na tua vida. Você precisa dessa arma poderosa, a palavra de Deus no teu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Aleluia! Que poder está na palavra. E por que ela é poderosa? Eu disse para você, porque não são apenas letras, é uma pessoa, é o verbo de Deus, é o próprio Senhor Jesus que é a palavra, que vivifica os nossos corações, que vivifica as nossas almas, que vivifica a igreja de Deus. A palavra do Senhor é o nosso alimento poderoso. Aleluia! A palavra de Deus tem poder de nos guardar. A palavra de Deus tem o poder de nos vivificar. A palavra de Deus tem o poder de nos fortalecer. A palavra de Deus tem o poder de produzir sabedoria e entendimento na sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder de nos limpar, tem poder de nos santificar e tem o poder de produzir a fé nos nossos corações. É a palavra do Senhor, irmãos. Leia a Bíblia Sagrada. Estude a palavra de Deus. Por favor, irmãos, não leve a tua vida cristã sem que a palavra de Deus esteja na tua vida como a orientação todos os dias. Todos os dias leia a Bíblia, irmãos. Todos os dias medite na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé neste momento. Vamos falar com o Senhor.